Bom, pessoal, voltamos aqui para a nossa segunda aula. Então, na aula anterior estávamos falando da diferença de consoantes e vogais, né? Da questão da emissão, de como esse som sai pela boca, né? Que um não encontra obstáculo, o outro encontra, enfim. Lembrando também que na última aula eu havia dito a vocês que a letra não é igual a fonema, tá? O grafema, que seria a letra, não é igual a fonema, ok? Já dizia o poeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente separa os dois, beleza? Então, o que é fonema? Representação sonora da palavra, é o que a gente escuta daquela palavra. Grafema é representação escrita. Nós não temos as letras, não temos os símbolos que identificam essa representação sonora, então é esse símbolozinho, o grafema. Beleza? E aí, falando sobre essa questão de relação entre letra, representação gráfica, e fonema, representação escrita, a gente precisa identificar numa palavra, por exemplo, quais são os números de letras e os números de fonemas que elas têm. Ou seja, o que eu escuto dessa palavra será sempre aquilo que eu vou ter de escrita? Às vezes não. É isso que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Então, por exemplo, observem aqui, a gente tem essas duas maravilhosas palavras, né? Mesa e chave. Vamos primeiro aqui na palavra mesa, tá? Quando a gente fala essa palavra mesa, a palavra já está aí, né? A questão gráfica dela, a representação gráfica, as letras estão aí. Então, ela tem o M, o E, o S e o A. Mas se eu falo a palavra mesa, será que eu escuto todas essas letras? Vamos ver. Então, a questão de letra, a gente tem o M, tudo que está em azulzinho é letra, tá? O E, o S e o A. Ok. De representação gráfica, de grafema ou de letra, nós temos 4, certo? 4 letras. Agora, vamos ver se quando a gente pronuncia essa palavra, a gente escuta essas 4 letras. Ó, mesa. A gente escuta o M. Tudo que está em vermelho é a unidade sonora, tá? A gente escuta o E, a gente escuta o S e a gente escuta o A. Logo, a gente pode dizer que na palavra mesa, nós temos 4 letras e 4 fonemas. Ou seja, quando a gente pronuncia essa palavra, a gente escuta todos os grafemas dessa palavra, ok? Agora, observem a palavra chave. De representação gráfica, ou seja, de letra, a gente tem o C, o H, o A, o V e o E ou o E, queiram, né, como vocês quiserem. Então, de representação gráfica, a gente tem 5 letras. Mas de representação sonora, será que a gente escuta essas 5 letras? Já deem uma levantada de orelha, porque H é uma letra muda, não tem como a gente ouvir. Então, fiquem espertos. Prestem atenção na palavra chave. Chave. O C e o H, eles se unem, dando uma indicação de um único som, como se fosse um X, não é verdade? Então, isso a gente determina como se fosse um dígrafo. Recordando aí, né, pegando o arquivo do cérebro de vocês, dígrafo é quando a gente tem 2 letras que se unem formando um único som. Então, na representação fonética, né, do som, eu não posso dizer que eu tenho C e o H. Eu tenho que dizer que eu tenho C e o H juntos, que formam um único som. Então, de representação sonora, eu tenho o C e o H, né, que formam uma representação sonora. Eu escuto o A, escuto o V e escuto o E. Então, eu tenho 5 letras, 5 representações gráficas, mais representação sonora, eu tenho apenas 4 fonemas. Tá bom? Fiquem muito atentos à questão de dígrafo,
tá? O dígrafo, embora tenham duas letras, na hora do som é um único som. Então, a gente tem que contar como se fosse uma única coisa. Beleza? E caminhando um pouco mais sobre isso, quando a gente começa a falar aqui, né, de letra, fonema e tudo mais, a gente estava falando das vogais, das consoantes, né, que tudo é o que abrange aí o estudo de fonema. A gente tem os queridos encontros vocálicos. Mas o que vem a ser encontro vocálico? Gente, a palavra está ali bem explícita dizendo o que significa. Encontro de vogal, tá? O que acontece? Quando a gente escreve as palavras, as vogais às vezes ficam uma do lado da outra, ou então uma separa da outra. Existem N formas. Mas quando a gente fala de encontros vocálicos, é encontro de vogais em uma mesma sílaba. Então, pode parar de preguiça de ficar olhando a palavra e achar que tem uma do lado da outra. Nada disso. Para você saber se tem encontro vocálico na palavra, você tem que parar de preguiça e obrigatoriamente separar as sílabas. Mas que preguiça de separar a sílaba, né? Não. Você precisa separar as sílabas. Então, fiquem atentos, fiquem de olho quanto a isso, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, a palavra caixa, tá? Quando eu separo as sílabas dessa palavra, eu tenho cai, chá. Opa, percebi que uma sílaba aí tem duas vogais. É aí que vem o X da questão. Na verdade, nós não temos duas vogais. Lembram quando eu falei lá no outro vídeo sobre vogal e semivogal? Que o I e o U sempre serão semivogais quando estiverem na mesma sílaba que o A, por exemplo? A é sempre vogal. Sempre, 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 sempre. Coloquem isso na cabeça de vocês. Então, aqui na minha sílaba, eu tenho um A. Opa! Então, o A é vogal. E o I, consequentemente, vai ser a semivogal. Tá? Do mesmo modo, em água. Água. Opa! Houve uma sílaba aí que ficaram com duas vogais. Então, não são duas vogais. Uma é vogal. A outra é semivogal. Então, numa mesma sílaba, a gente só vai poder ter uma vogal mesmo, com o som original dela. Se tiver outra coisa ali que você vai achar que é vogal, é semivogal, tá? Numa mesma sílaba, a gente só pode ter uma vogal. Mas a gente pode ter do lado semivogal. Agora, quando a gente tem vogal e vogal, elas se separam, que é o que vocês vão ver já já, tá? Então, quando há esse encontro de duas vogais, de vogal e semivogal, agora que vocês já sabem, né? Numa mesma sílaba, a gente chama de ditongo. Duas vogais aí que se encontram, tá? E aí, esse encontro pode se dar de duas formas. Primeiro, aparecendo a vogal e depois a semivogal, ou primeiro, aparecendo a semivogal e depois a vogal. Notem, se é semivogal, o que é um semicírculo? Vamos lá puxar para matemática. Eu sei que eu não tenho tanta lembrança de matemática assim quanto vocês. Mas, por exemplo, um semicírculo seria a metade de um círculo, certo? E uma semivogal é a metade de uma vogal. O que eu quero dizer com isso? Esse I aí, quando ele é vogal, ele é I. Olha a força. Agora, quando é essa palavra que está aí, ele não é caixa, ele é caixa. O I perde a força. Por isso que ele é metade de uma vogal, tá? Então, na palavra caixa, primeiramente a gente tem a vogal, que é o que tem mais força, e depois a gente tem a semivogal, que é o que tem menos força. Então, a esse encontro eu chamo de ditongo decrescente, porque vem do som maior para o som menor, ele decresce, tá? Enquanto em água, a gente primeiro tem o U como semivogal, né? Imaginem, a vogal U é U, U. Aqui não é agu, a, é água. Então, o U faz assim, ó, põe, né? Dá uma murchadinha. E ele passa a ter um som um pouquinho mais fraco, metade do som dele. Então, primeiramente, a gente tem a semivogal, o que tem um som mais fraco, e depois
a vogal. Então, o som dessa sílaba está crescendo. Então, é crescente. Ditongo crescente é quando eu tenho a estrutura de semivogal e vogal. E ditongo decrescente é quando eu tenho a estrutura vogal e semivogal. Recapitulando, ditongo crescente, semivogal e vogal. Ditongo decrescente, vogal e semivogal. Perfeito? Espero que sim. Aí a gente tem o ditongo, que é o encontro de uma vogal e uma semivogal numa sílaba, e a gente tem o tritongo. Tritongo. Lembrando, numa mesma sílaba só pode ter uma vogal, vogal com som de vogal. O que tiver ali naquela sílaba que você acha que é vogal, vai ser semivogal. É o que acontece em Uruguai. Notem, se fosse para ser vogal, a palavra seria Uruguai. Uruguai. Não tem cabimento essa palavra. A gente fala Uruguai. Então, tanto o quanto o i, que estão na mesma sílaba que o a, passam a ter um som abaixo do normal dele. Então, ele passa a ser uma semivogal. Tá? Diferente do ditongo, né? No ditongo pode ser crescente, decrescente. No tritongo não tem isso. Ele vai sempre seguir essa ordem. Primeiro vem a semivogal, depois vem a vogal, depois vem a semivogal. Não tem erro, tá? O importante, gente, é separar a sílaba e isso é muito importante. Então, vimos o ditongo, vimos o tritongo e agora vamos ver o nosso querido hiato. Hiato é simplesmente o fato de duas vogais com som de vogais não ficarem na mesma sílaba. Ora, eu falei para vocês que numa única sílaba só pode ter uma vogal. O resto que tiver ali que você acha que é vogal é semivogal. Se for vogal mesmo, ela vai ter que se separar da outra, porque duas sílabas não se bicam, duas vogais, perdão, não se bicam na mesma sílaba. Notem, a vogal é A e a vogal é U. Eu falo sa-u-de. Opa, esse U aí é vogal, porque ele tem som dele mesmo, né? O som original dele de vogal. Eu não falo sal-de. Se fosse sal-de, aí o U seria semivogal, porque o som dele está um pouco abaixo. Como os dois são vogais, e numa sílaba só pode ter uma vogal, vogal mesmo, eu as separo. A isso a gente dá o nome de hiato. Beleza? E depois do hiato a gente tem um outro encontro vocálico chamado de glide, maravilhoso, perfeito, né? Parece até nome de minissérie. Em que consiste essa beleza aí? Bom, quando a gente tem palavras que tenham 3 vogais, ou melhor, uma vogal e uma semivogal e 2 vogais, o que vai acontecer? Imaginem a palavra praia, tá? Praia. A gente tem aqui, nessa primeira sílaba, o prai. Então, a gente tem um encontro de um A e um I, ou seja, de uma vogal e uma semivogal, mas também há um hiato aqui, né? Uma separação, porque vem outra vogal. Então, quando segue essa estrutura de numa sílaba ter uma vogal e uma semivogal e na outra uma outra vogal, a gente chama de glide, tá? Não confundam com tritongo. Tritongo, os 3 estão na mesma sílaba. Nesse daqui, a gente tem uma separação, tá? Fiquem super atentos e espertos quanto a isso. Beleza? Então, vamos continuar aí. Além dos encontros vocálicos, né, ditongo, tritongo, hiato, glide, a gente tem também encontro de consoantes. Ora, vejam bem, a gente tem a palavra prato. Então, a consoante que a gente tem de encontro aqui é o P e o R. Eles se encontram, ó, o P e o R. Certo? Só que, cuidado para não confundir encontro consonantal com dígrafo, tá? O dígrafo são 2 letras que produzem um único som.
No encontro consonantal, não. A gente vai ouvir as duas consoantes, elas se encontram e a gente escuta as duas. Observem a palavra prato. Falem essa palavra. Prato. A gente escuta o P e o R. Então, aqui há um encontro consonantal, tá? Ao passo que, na palavra chave, que foi aquela que a gente falou anteriormente, a gente não pode dizer que é um encontro de consoantes, porque quando a gente fala chave, o C e o H formam um dígrafo, tá? Que é quando a gente tem duas letras que produzem um único som. Então, o que a gente tem de encontro consonantal? Ora, a gente tem de encontro consonantal CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, GU e QU. Observação importantíssima. Cuidado com o GU e o QU. Por quê? A palavra guerra, o GU é um dígrafo, porque eu não falo guerra, né? Eu não pronuncio o U. Agora, em Guaraná, eu não falo Guaraná, eu falo Guaraná. O U entra. Então, esse GU não é dígrafo, tá? Em Guaraná, eu não tenho dígrafo. Em guerra, notem, guerra, Guaraná, é diferente, tá? E a gente tem também encontros vocálicos. O que vem a ser esses encontros vocálicos? Encontros vocálicos é sempre quando eu tiver qualquer vogal que tenha ao lado um M de mamãe e um N de nariz no meio da sílaba, tá? No meio da palavra. Por que é um encontro vocálico um A e um M? Se M não é nem vogal, né? Só que o A com o M no meio de uma palavra, por exemplo, ele dá um som nasal. Falem a palavra amando. Amando. O som sai pelo nariz. Então, a gente diz que é um encontro vocálico quando tem essa nasalização sonora. Beleza? É isso, gente. Ficamos por aqui com esse vídeo. E no próximo vídeo, vocês vão ver um pouquinho mais sobre a questão de fonologia, de fonética e de tudo mais. Beleza? Até, gente. A próxima. Tchau.